Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Angela Johnson ajustou delicadamente a alça de seu vestido de seda azul meia-noite em frente ao espelho de corpo inteiro do banheiro da cobertura que alugara para a noite. O reflexo que a refletia era o de uma mulher forte e determinada, mas também o de alguém que ao longo da vida tivera que lutar para existir em um mundo que frequentemente lhe fechará as portas. Nascida e criada na zona sul de Chicago, Angela conhecia os becos estreitos e as sirenes da polícia ecoando tão bem que jamais se esqueceria de suas origens. Seus pais, trabalhadores sem diploma, fizeram enormes sacrifícios para que ela pudesse ter acesso a uma educação melhor. Ela própria trabalhou incansavelmente, bolsas de estudo, estudos noturnos, estágios, para se tornar a advogada que é hoje. Reconhecida em todo o estado por sua luta pelos direitos civis e por famílias carentes. Naquela noite, Angela foi convidada para uma prestigiosa gala organizada pela Fundação Mitchell, uma instituição filantrópica muito influente na cidade. Eventos como esse geralmente aconteciam em lugares que pareciam saídos de um sonho, ou de outro mundo. E sobre esse mundo, Angela pouco sabia. Ao passar pelas portas de vidro do grande hotel no centro da cidade, ela ficou impressionada com a elegância do lugar. Lustres de cristal pendurados no teto, brilhando com luz dourada, paredes cobertas por telas contemporâneas, abstratas e impressionantes, hóspedes vestidos com ternos sob medida e vestidos brilhantes, sussurrando uns com os outros enquanto tomavam taças de champanhe. Angela caminhou confiante em direção ao buffet, optando por não se intimidar. Seu vestido, simples mas de corte perfeito, moldava suas curvas sem ostentação, e sua postura ereta e orgulhosa chamava a atenção. Seu sorriso, apesar do nervosismo momentâneo, era calmo e seguro. Perto dali, Charles Whitmore estava sentado em uma poltrona de couro, cercado por um círculo de homens influentes. Aos 55 anos, esse magnata do mercado imobiliário havia construído um império por meio de decisões implacáveis e uma arrogância lendária. Ele vestia um terno italiano impecável, e seu olhar frio e penetrante percorria o ambiente como se avaliasse cada pessoa, avaliando quem merecia seu respeito. Ou melhor, quem merecia seu desprezo. Seus olhos pousaram em Angela. Ele a reconheceu imediatamente não por suas realizações, mas pelo que ela representava, uma ameaça ao seu mundo fechado. Um símbolo daqueles que ele considerava intrusos em seu universo de poder e dinheiro. Quando Angela se aproximou do buffet para se servir de uma taça de vinho, Charles se endireitou, com um sorriso irônico se alargando. Em voz alta para que vários convidados próximos pudessem ouvi-lo, ele gritou: "Ei, Angela, tem certeza de que pertence a este lugar? Este tipo de lugar não é para alguém como você. Você deveria voltar para o seu bairro." A sala imediatamente ficou em silêncio. Murmúrios se transformaram em olhares desconfiados. O coração de Angela afundou, uma sensação de queimação incômoda percorreu seu peito. O racismo grosseiro e a arrogância brutal a atingiram bem na cara, onde ela menos esperava. Mas ela não desviou o olhar. Em vez disso, encarou Charles diretamente. Respirou fundo e conteve a emoção que ameaçava transbordar. Então, com uma voz suave mas firme, ela respondeu: "Senhor Whitmore, este lugar está aberto a todos que trabalham duro e merecem estar aqui. Estou aqui pelo meu trabalho, não pelo meu nome ou pelo meu dinheiro." Uma risada zombeteira escapou da boca de Charles, um som rouco e carregado de autoimportância. Mas além do sorriso irônico havia um brilho em seus olhos, um lampejo de irritação, pois ele sentia, instintivamente, que Angela não seria fácil de esmagar. Angela pegou seu copo, lançou-lhe um último olhar de silenciosa determinação e caminhou lentamente para longe, cada passo reafirmando sua presença, sua dignidade e a promessa silenciosa de que ela nunca deixaria seu passado ou os preconceitos dos outros definirem quem ela era. A noite estava a todo vapor, mas a atmosfera parecia pesar cada vez mais sobre Angela. Diversas vezes, ela flagrou Charles Whitmore lançando olhares insistentes, sussurros ácidos aos seus convidados, comentários mal disfarçados sobre sua vestimenta, seu modo de falar ou até mesmo sobre o fato de ela ousar frequentar este círculo. Essas pequenas farpas, espertas e venenosas, tinham a intenção de desestabilizá-la, silenciá-la diante dos poderosos reunidos ao seu redor. Mas Angela não reagiu. Permaneceu calma, quase imperturbável, mantendo o sorriso educado e a postura ereta, como se cada um desses ataques fortalecesse sua determinação. Ela conhecia muito bem essas táticas, as mesmas que tivera que enfrentar a vida toda, e sabia que ceder, mesmo que por um instante, seria uma vitória para Charles.
Dias depois, enquanto ela organizava uma pilha de arquivos em seu apertado escritório no centro da cidade, seu telefone vibrou com uma mensagem que mudaria o curso de sua luta. Angela, você foi escolhida para representar um grupo de famílias vítimas de um projeto imobiliário corrupto no bairro de Riverdale. Este projeto está sob a liderança de Charles Whitmore. Esta é uma oportunidade única de expor algumas práticas questionáveis. Angela sentiu o coração disparar. Era mais do que um simples caso judicial. Era uma oportunidade de confrontar o homem que personificava tudo contra o que ela sempre lutara. Ela aceitou sem hesitar. Sabia que aquela batalha seria difícil. Whitmore não era um oponente comum. Possuía uma legião de advogados, contatos influentes nos tribunais e na política, e uma fortuna colossal para esmagar seus inimigos. O dia do julgamento finalmente chegou. O tribunal estava tenso, quase eletrizante. Charles Whitmore estava lá, sorrindo com a arrogância silenciosa de alguém acostumado a vencer. Ele lançou um olhar furioso para Angela, como se dissesse: você não vai durar muito. Desde o início, ele colocou sua estratégia em ação. Usou seus contatos para pressionar certas testemunhas, dissuadindo-as de falar livremente. Lançou campanhas de difamação contra Angela, retratando-a na mídia como uma advogada ambiciosa demais e sensível demais para lidar com tal caso. Seus capangas até tentaram intimidar as famílias que ela representava, fazendo-as entender que se persistissem perderiam tudo. Mas Angela se manteve firme. Cada obstáculo reforçava sua convicção de que a justiça deveria prevalecer. Ela trabalhou incansavelmente examinando cada documento, cada contrato, cada troca de e-mails, em busca de uma brecha na armadura de Whitmore. Em uma audiência particularmente crucial, onde a verdade seria revelada, Angela levantou-se para se dirigir ao tribunal. Sua voz, a princípio suave, tornou-se firme e vibrante de emoção. Senhoras e senhores, este julgamento não se trata apenas de concreto e dinheiro. O que estamos vendo aqui é uma tentativa de destruir vidas, de sacrificar famílias inteiras no altar do lucro. Ela fez uma pausa, examinando a sala, parando por um momento em Charles Whitmore, cujo sorriso havia congelado. Este julgamento também trata de dignidade, respeito e igualdade. O que o Sr. Whitmore e seus aliados estão tentando fazer é pisotear aqueles que não têm os mesmos recursos, aqueles que não têm voz neste sistema corrupto. Sua voz ficou mais alta, ressoando com a força de suas convicções. Mas não permitiremos que façam isso novamente. Não permitiremos que homens como o Sr. Whitmore acreditem que estão acima da lei, acima de todos os outros, simplesmente porque têm dinheiro e poder. Este julgamento é uma promessa. Uma promessa de que a justiça, a verdadeira justiça, triunfará. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. As famílias sentadas na primeira fila sentiram uma onda de esperança. Pela primeira vez, alguém falava por elas com a força que jamais ousaram possuir. Após semanas de um julgamento acirrado, as revelações de Angela no tribunal repercutiram fortemente por toda Chicago e, em seguida, na mídia nacional. Cada nova evidência descoberta, cada testemunho corajoso publicado, cada documento revelado alimentava um escândalo crescente. O caso de Charles Whitmore, antes considerado incontestável, começava a fraquejar. A pressão da mídia aumentou rapidamente. Grandes redes de notícias dedicaram reportagens às famílias das vítimas, dando a Angela um perfil que ela nunca havia buscado, mas aceitou com seriedade. Jornalistas investigativos desenterraram outros casos obscuros ligados a Whitmore, expondo uma complexa rede de corrupção e manipulação. Charles Whitmore, que até então governava seu império imobiliário com mão de ferro, perdeu vários contratos importantes. Parceiros de negócios de alto perfil, relutantes em manchar sua imagem, romperam relações abruptamente. O valor de suas ações despencou, causando um choque no mundo financeiro. Seus aliados influentes, sentindo a reviravolta, começaram a abandoná-lo um por um. Sozinho, no silêncio frio de sua vasta cobertura, Charles recebeu a notícia do desastre. Um e-mail oficial anunciou a vitória de Angela no caso. Pela primeira vez, este homem arrogante foi confrontado com a realidade esmagadora de que havia subestimado uma mulher que ele tentará humilhar. Naquele momento de solidão e amargura, seus pensamentos giravam. Ele se lembrou daquela noite de gala, das palavras que havia proferido com desprezo, e percebeu com dor que havia aberto uma porta que não podia mais fechar. Por sua vez, Angela nunca se deixou abater pela fama repentina. Tornou-se um símbolo poderoso, uma voz para todos aqueles que haviam sido ignorados ou oprimidos. Era requisitada para palestras, entrevistas e debates televisionados. Onde quer que fosse, sua presença personificava a força silenciosa da luta por justiça.
Mas longe dos holofotes, Angela permaneceu humilde. Em uma entrevista comovente, ela disse: "Não é a cor da sua pele ou a sua conta bancária que definem uma pessoa. É a sua coragem, a sua resiliência e a sua vontade de fazer o que é certo, mesmo diante da adversidade." Suas palavras ressoaram como um chamado à consciência coletiva, lembrando-nos que a dignidade humana não é negociável. Charles Whitmore, outrora onipresente nos círculos de influência, gradualmente desapareceu dos olhos do público. Consumido pela perda, foi forçado a reavaliar não apenas sua carreira, mas também sua vida e suas escolhas. Percebeu que sua arrogância, racismo e desprezo haviam cavado sua própria cova. Quanto a Angela, sua luta não terminou aí. Cada vitória individual tornou-se um passo em direção a uma mudança mais ampla. Ela se comprometeu a abrir portas, romper barreiras invisíveis e estender a mão àqueles que, como ela, tiveram que lutar para existir. Por meio de sua história, ela mostrou que a verdadeira riqueza não está em bens materiais ou poder, mas na dignidade, na justiça e na capacidade de se reerguer repetidamente.